Saudações a todos, sejam muito bem-vindos a esse nosso segundo módulo do curso de Retórica. Hoje a gente começa essa segunda fase mais prática do curso, né? Tivemos aí no primeiro módulo os aspectos teóricos e conceituais mais importantes para nos guiar, nos orientar nesse estudo do discurso. E agora a gente vai ver as técnicas, né, propriamente ditas, aquilo que, sobretudo, o Aristóteles conseguiu nos estruturar em termos de técnica para nos oferecer um conjunto reflexivo, prático e dinâmico acerca da estrutura do discurso persuasivo. Tá? Vimos que a retórica tem essa finalidade, o seu surgimento se dá num território em que o discurso precisava ter esse assentimento do ouvinte, portanto, precisava criar persuasão. Então, a retórica, como uma técnica de produzir discurso persuasivo, ela se tornou, para Aristóteles, né, e já com Aristóteles no interior da filosofia, algo extremamente fundamental. Né? Hoje a gente vai tentar entender um pouco melhor isso que o Aristóteles nos apresenta como sendo a retórica, por que ele nos apresenta dessa forma, e que tipo de elementos nós vamos precisar ver para compor, né, esse discurso persuasivo, tal como a filosofia do Aristóteles nos legou. O Aristóteles é, de fato, um dos últimos grandes filósofos da história da filosofia grega, tá? Ele é discípulo de Platão, nasceu em 384 a.C., morre em 322 a.C., portanto não chega a conhecer o Sócrates, mas ele vai ser discípulo do Platão. Tá? Ele entra na academia do Platão aos 19 anos e fica ali durante uns 20 anos estudando com o seu mestre, até que o Platão morre, e o Aristóteles tinha a esperança de suceder o Platão na direção da academia, né? Mas quando a sucessão da academia é dada para o sobrinho de Platão, né? Isso, em certa medida, parece desmotivar o Aristóteles. Ele sai da academia e funda a sua própria escola, chamada o Liceu Aristotélico, né? O Liceu Peripatético. A contribuição do Aristóteles já na academia parece ser bastante interessante para nós, porque, ao que tudo indica, o Aristóteles ficou sendo responsável pela disciplina de retórica da academia. Né? Isso já mostra para a gente o quanto, para o Aristóteles, se mostrou fundamental dominar essa arte do discurso, né? Dominar essa técnica discursiva, de tal modo que ela possa servir para as outras dinâmicas discursivas que existiam e que o filósofo precisa dominar, né, para poder atuar bem no seu exame, na sua investigação. Isso, para a gente, vale aqui um resgate do que a gente já trabalhou no primeiro módulo, sobretudo para a gente entender qual é o lugar da retórica na obra aristotélica, né? Entender, inclusive, por que a retórica se mostra tão importante, tão fundamental, inclusive para a filosofia. Tá? A gente viu no primeiro módulo, dois pressupostos aqui que eu estou tomando como sendo fundamentais para o nosso curso. O primeiro deles é de que o discurso ele é constituído, né, por uma espécie de fenômeno triádico, né? Você tem aí três elementos que são o pensamento, a linguagem e a ação intencional, conjugados, né, imbricados, interrelacionados no fenômeno do discurso, de modo que você não pode eliminar um desses, né, sem que elimine em conjunto o próprio fenômeno do discurso, o entendimento desse fenômeno, mas também nós vimos em que medida o alvorecer da retórica ela significou uma espécie de consciência discursiva, né? Ou seja, a capacidade que, por meio da retórica, se teve, né, de maneira intelectual,
de refletir acerca da produção do discurso, acerca da sua eficácia, da sua eficiência, da sua constituição e, portanto, da sua finalidade. Essa descrição que a retórica proporciona, ela é extremamente importante para a história da filosofia, inclusive, né? Não apenas para a história da literatura, para a história da arte, mas também para a história da filosofia. Tá? Então, a gente pode dizer que essa contribuição, digamos assim, que o Aristóteles vai conceder, né, ao modo como a gente pode entender o lugar da retórica na sua obra, tem a ver também com uma espécie de descrição da experiência, né, que está relacionada com a poesia e com o diálogo iniciado pelo Sócrates, tá? Eu vou retomar isso, porque isso foi um dos pontos que a gente utilizou para fechar o nosso primeiro módulo, e isso vai ser importante para a gente saber o lugar da retórica na obra aristotélica, né? O que ela significa, afinal. Vocês veem aí, né, dois conjuntos dois conjuntos sequenciais que mostram essas três ocorrências discursivas na Grécia Antiga, tá? A primeira ordem é a das experiências, ou seja, a ordem dos acontecimentos, né, daquilo que veio a surgir. Primeiro você tem a poesia. Nós vimos como é que a poesia está na base de toda a construção discursiva das sociedades humanas. Depois, o grego transforma a experiência poética em uma experiência prosaica com a retórica, de modo a trabalhar uma consciência discursiva em vista de uma finalidade do discurso, né? É a isso que a experiência retórica se dedica, né? E, por fim, a experiência do diálogo, né? Que, em vista e em confronto com a retórica, move aquele que se propõe ao diálogo no intuito de examinar as ideias e as opiniões que estão sendo colocadas, tanto pela poesia, né, de um modo geral, mas, sobretudo, pela retórica. Tá? Então, vejam aí que tem uma sequência das experiências que é, em alguma medida, o oposto ou o inverso da sequência das reflexões acerca desses acontecimentos discursivos. Porque, veja, o que eu estou querendo dizer com uma ordem inversa? É porque, no momento em que se alcança uma experiência discursiva posterior, né? Por exemplo, aqui no caso da poesia, no momento em que você alcança uma experiência discursiva posterior, que é a retórica, você alcança um conjunto de saberes que vai permitir a análise da poesia. De modo que também, quando você alcança a experiência discursiva do diálogo, você permite a possibilidade de uma análise da retórica. Tá legal? Então, a sequência das reflexões, ela é o inverso, porque é através da dialética e do alvorecer do discurso dialógico que se torna possível uma análise da retórica. E a retórica, enquanto discurso, enquanto reflexão técnica, né, ela se dedica, sobretudo, a uma análise da poética, né, a possibilidade de um discurso poético, né, de um discurso mítico. Tá? E é sobre esse tipo de discurso que ela se assenta. Então, essa estrutura é bem interessante para a gente perceber que tipo de entendimento a gente tem que ter em mente, e esse é um dos pressupostos do nosso curso, para esse paralelo que se estabelece entre o acontecimento discursivo e a reflexão técnica que ele provoca, né? Se as sociedades, de um modo geral, começam com um discurso poético, elas alcançam um posterior discurso retórico e dialético, favorecendo a que esses discursos tornem possível a análise da própria poesia, né? A gente falou, inclusive, que, como consequência disso, né, não é possível a própria poesia, em termos poéticos, avaliar a si mesma, né, em termos figurados, né, em termos simbólicos.
ela precisa de um outro tipo de discurso, né, capaz de fazer com que se perceba os elementos que compõem essa prática, esse acontecimento discursivo, tá? Então, no primeiro conjunto, você tem aí o acontecer do discurso, né, a necessidade espacial, territorial, que faz com que determinadas instituições e determinados seres humanos sintam a necessidade de construir uma determinada prática discursiva, tá? E no segundo momento, você tem aí um conjunto das necessidades de elaborar uma técnica sobre esse acontecimento. E o que eu quis mostrar é que, ao que parece, a ordem é inversa em cada um dos casos, né? No primeiro caso, você tem aí uma ordem que vai da poesia ao diálogo, e é essa ordem que permite, posteriormente, a análise dos discursos desde a dialética até a poética. Tá? E é isso que o Aristóteles vai fazer quando ele está elaborando a sua retórica, ou seja, é por meio da dialética e dessa aproximação com a dialética que o Aristóteles consegue pensar a retórica enquanto técnica própria, uma técnica própria para favorecer a filosofia, inclusive. Né? Lembrem lá que a gente falou que a retórica era, sobretudo, ensinada por sofistas. Né? E o que o Aristóteles vai fazer, em última análise, é incorporar a retórica na filosofia. E ele faz isso por meio da dialética, né? Por meio dessa análise dialética da retórica que ele consegue estruturar a técnica retórica em termos filosóficos. Tá legal? Essa estrutura filosófica, digamos assim, que o Aristóteles vai conseguir identificar na retórica, ela vai ser, sobretudo, uma estrutura triádica, tal como a gente tinha falado aí, que o acontecimento discursivo ele é uma tríade. Em certa medida, ao que parece, o Aristóteles está estruturando também a técnica retórica, né, enquanto uma técnica que apela ao discurso, também de maneira triádica. E aí nós vamos perceber, na forma como a obra do Aristóteles está estruturada, né, a obra retórica, tá? A gente está sempre falando aqui da obra retórica do Aristóteles, o modo como nos chegou, né, essa obra fundamental para nós entendermos a técnica retórica, e a estrutura que o Aristóteles apresenta para essa retórica, ela é não só triádica no seu arcabouço geral, mas também nos seus elementos particulares, né? E é isso que a gente vai passar a ver agora, sobretudo com esse indicativo, né, que a gente havia falado, de como é que o discurso em si mesmo ele possui uma estrutura triádica também, tá? Isso em termos retóricos, né, essa estrutura triádica que eu havia falado, ela se explica da seguinte maneira: para que eu compreenda um discurso, o seu mecanismo e a sua finalidade, é necessário que eu tome 3 elementos como sendo fundamentais. Quem fala, e aí a figura principal é a figura do orador, né? Aquele que vai se colocar a tarefa de criar a persuasão. O que ele fala, portanto, o elemento discursivo propriamente dito, aquilo que ele está compondo enquanto discurso, e você tem aí os elementos que vão fazer parte dessa composição, tanto quanto em relação ao conteúdo, quanto em relação ao estilo. Tá? E, por fim, aquele que ouve, né? Quem ouve? O ouvinte é, de fato, uma peça-chave para a gente entender a estrutura do discurso retórico, porque é em vista do auditório que o discurso vai ser adaptado pelo orador. Né? O orador maneja aquilo que ele fala de um modo a se adequar a quem o ouve. Né? E, em certa medida, isso exige uma habilidade do orador, né? A habilidade de manejar o discurso a partir do seu conteúdo e a partir do seu estilo, de tal modo a favorecer aqui o seu ouvinte, né? O seu auditório, a um auditório determinado, ele consiga alcançar essa finalidade. Tá legal? Essa estrutura triádica, portanto, é a estrutura macro, digamos assim, da obra aristotélica, até, ou da técnica retórica de um modo bastante geral. Sem essa estrutura, né, a gente não entende
propriamente dito, o que vai ser, o que vão ser as técnicas retóricas, o que vai ser proposto por Aristóteles enquanto finalidade retórica. Então, a gente sempre tem que ter em mente essa estrutura triádica, tá? De sabermos sempre que no momento em que nós estamos lendo ou escutando um discurso, se nós vamos proceder a uma análise retórica, a gente precisa ter em mente o seguinte: quem é que está falando, qual é o discurso, o conteúdo e o estilo que está sendo dito, e quem são os ouvintes que ele está almejando, né? Quem é o auditório em relação ao qual o orador está dizendo o que ele diz. Tá legal? Essa estrutura é básica, é fundamental e é importante que a gente guarde ela, sobretudo para entendermos também a própria estrutura na qual o Aristóteles vai construir a sua obra. Porque, veja, se nós temos aí 3 elementos, né, que compõem o discurso retórico, o Aristóteles vai decompor cada um desses elementos em 3 também. Né? E aí, de um modo geral, a gente pode dizer que a retórica aristotélica ela tem uma estrutura triádica, né? Em todos os seus elementos, não apenas na sua estrutura maior, né, mais geral, mas também na sua estrutura particular, né? Ou seja, ele vai fazer uma decomposição do orador, do discurso e do ouvinte também em uma estrutura de 3, tá? E é isso que a gente vai ver agora. A primeira estrutura, que seria aí a do orador, né, possui como elementos estruturais o ethos. São as 3 palavrinhas em grego, tá? E a gente conserva essas palavrinhas em grego porque elas são fundamentais para a gente entender qual é o conceito, né? Qual é a intenção do Aristóteles ao utilizá-las, tá? A primeira é ethos, a segunda é o pathos e depois o logos. O logos a gente já conhece, né? É propriamente o discurso, aquilo que o orador está falando. Então, os elementos estruturais que pertencem ao orador diz respeito, primeiro, à sua própria personalidade, à sua própria performance, à sua própria apresentação enquanto orador. E isso é fundamental, tá? Quem está falando, ele vai se colocar de uma tal maneira, ele vai se apresentar a esse auditório de uma tal maneira a alcançar uma determinada credibilidade pelo que ele está dizendo. Seja dizendo da sua formação, seja falando de onde ele veio, seja falando sobre o poder que ele tem, né, institucional dentro de uma sociedade. Enfim, o orador sempre se utiliza de algo para atrair para si a credibilidade para aquilo que ele vai dizer. Tá? E isso é fundamental, sobretudo no início dos discursos. E essa credibilidade, ela tem a ver com aquelas noções de autoria e de autoridade que nós havíamos mencionado no primeiro módulo. Lembrem lá, essa credibilidade é importantíssima para conferir autoridade para aquilo que o orador está dizendo. Tá legal? Um segundo elemento é o pathos, né, que em grego significa paixão, emoção, e que em última análise pode ser aí explicada como sendo o conjunto das percepções que o orador vai fazer acerca das emoções do auditório ao qual ele se dirige, né? Para saber se as pessoas que vão ouvi-lo, se elas estão no momento de raiva, se elas estão no momento de tranquilidade, se elas estão apáticas e elas precisam ter uma injeção de ânimo, né? É importante ao orador saber ler as emoções dos seus ouvintes, né? Saber ler a emoção do auditório. Isso é fundamental para a eficiência do seu discurso, tá? E a gente vai ver isso com mais vagar. Na verdade, esse módulo 2 vai ser todo para a gente decompor essas estruturas, né? E a gente vê os detalhes da técnica retórica, do modo como o Aristóteles vai nos ajudar a entender, não só a entender esses elementos, mas também a nos orientar a melhor maneira de construí-los, né? A melhor maneira de forjá-los. Tá? Por fim, o logos, que é propriamente o discurso dito, né? Aquilo que o orador vai falar, que também é uma parte importante do orador, porque diz respeito aí àquela ação intencional
pela qual ele vai fazer a escolha dos meios e dos estilos de prova adequados, né? Quando a gente fala de logos em termos de discurso retórico, a gente está falando aí do conjunto de provas que o orador vai reunir para fundamentar aquilo que ele está dizendo, para dar credibilidade àquilo que ele está dizendo, tá? Não apenas através da sua personalidade, mas através também do seu próprio discurso. Tá legal? O segundo conjunto de elementos estruturais aí tem a ver com o próprio discurso, né? A gente falou daquele que fala, agora nós vamos falar do que se está falando, né? Ou seja, o discurso propriamente dito. E os elementos estruturais pertencentes ao discurso, enquanto, né? Enquanto conjunto, enlaces de ideias, né? A gente está usando muito essa noção, a noção de enlaces de ideias. O discurso propriamente constituído, vai dizer o Aristóteles, em termos retóricos, ele pode ser construído de duas maneiras, por meio de um raciocínio dedutivo ou por meio de um raciocínio indutivo. Raciocínio dedutivo e indutivo, basicamente, seriam, né, o raciocínio dedutivo seria aquele em que você parte de uma ideia geral, né, ou de um princípio, de um axioma, e deriva dessa ideia geral consequências particulares, né, consequências específicas para uma determinada situação. No caso do raciocínio indutivo, você teria o caminho inverso, você partiria de várias circunstâncias particulares para extrair dessas circunstâncias uma lei geral, uma regra geral. Tá legal? E o Aristóteles vai dizer, né, esses são os nomes que o Aristóteles dá, no caso do discurso retórico, o raciocínio dedutivo vai se chamar entimema, tá? Então guardem esse nome, porque o entimema na retórica é o mesmo que o silogismo na dialética, né? São dois termos em grego para dizer simplesmente aquilo que nós chamaríamos de argumento, tá legal? A gente talvez utilize mais o termo argumento do que propriamente o termo em grego etimema ou então o próprio exemplo, tá? É como se os meios de prova fossem constituídos por argumentos, em que você tem a possibilidade de ter um argumento dedutivo ou um argumento indutivo, tá legal? Argumento é, sobretudo, a escolha da nova retórica, né? Da retórica do Perelman, e o modo como ele vai construir a sua retórica baseada no discurso está, sobretudo, no título que ele dá para a sua nova retórica, que é o Tratado da Argumentação. Então, veja que ele transforma a retórica aí numa espécie de manual de como argumentar, tá legal? Então, vejam que tem, de fato, uma possibilidade da gente substituir aí os meios de prova, né, esses termos em grego, por aquilo que nós chamamos hoje de argumento, tá? Então, seria basicamente a mesma ideia que nós estamos querendo trabalhar aqui. No caso do estilo da prova, você tem aí uma moldura para esses argumentos, né? Nem sempre os argumentos eles são simplesmente abstratos em termos retóricos. Eles podem se utilizar daquilo que nós chamamos de figuras de linguagem, ou então de lugares comuns, tá? Aquilo que o grego chamava de topos, e que, de um modo geral, nós vamos entender aí como figuras de linguagem, tá? Ou mesmo que sejam lugares comuns, a gente vai reunir tudo isso no conjunto daquilo que forma os estilos de escrever, né? Os estilos de argumentar. Então, você tem aí a constituição do argumento em termos de raciocínio, e isso vai de dois tipos, um dedutivo e o outro indutivo, e você tem aí o estilo que faz com que esse argumento possua um enfeite adequado para uma determinada situação ou para um determinado auditório. Esse enfeite, quem vai dar, são os topos, são as figuras de linguagem. Tá legal? Por fim, a última estrutura com relação àquilo que o Aristóteles tinha nos apresentado, né, na ideia inicial, que estrutura o discurso retórico em orador, discurso e ouvinte. Falta agora a gente perceber quais são os elementos pertencentes ao ouvinte, né, aos tipos de auditório. Isso, em retórica, é fundamental, tá? Nunca se esqueçam que
nós, em retórica, precisamos levar em consideração o ouvinte, aquele que está falando, porque é em vista do auditório, é em vista da audiência, é em vista do ouvinte que o orador se pronuncia. E aí você tem aí 3 possibilidades de auditório, né? Seria aí o constituído pelos juízes ou por aqueles que têm o poder de julgar um determinado acontecimento, e esse seria propriamente o âmbito do judiciário, que é o âmbito em que nasce propriamente a retórica, né? A gente viu isso, e os discursos que se colocam nesse ambiente podem ser tanto de acusação quanto de defesa. Então, você pode assumir as 2 posições. Por quê? Porque diante de um acontecimento, você pode ter aí a postura do acusador ou a postura do advogado, do defensor. Tá legal? O segundo território, aí, o segundo público-alvo de um discurso é, de fato, o público de um modo geral, tá? E é um público de um modo geral porque esse público tem, em certa medida, o interesse de decidir por algo, tá? Então, ele já não está mais na situação em que ele tem que julgar um determinado acontecimento, mas ele está na situação em que ele vai ter que deliberar. E, portanto, você tem aí o deliberar, né, em outras palavras, significa exatamente escolher, exatamente pensar qual é a melhor saída, qual é a melhor escolha. Tá? Então, esse público, em relação ao qual o tipo de discurso vai ser apresentado, ele se baseia tanto a favor quanto contra uma determinada escolha, né? Tanto para aconselhar quanto para desaconselhar uma determinada escolha. Então, em vista desse público, o orador ele vai se posicionar sempre ou contrário ou a favor, né? Isso, em certa medida, é diferente de você ser o acusador e o defensor. Tá legal? Por fim, o último tipo de público é o espectador, aquele que vai estar na posição de usufruir, né, de entretenimento. E nesse momento de entretenimento, de usufruir, de prazer, de tempo livre, de um modo geral, e, portanto, aquele âmbito que é muito próximo do âmbito educativo, educacional, pedagógico, é o âmbito do espectador em que você vai ter o orador construindo um discurso chamado epidídico. Epidídico é o discurso que se coloca a tarefa de ou louvar ou censurar alguma coisa, alguma pessoa, sobretudo. Tá legal? Então, esse tipo de discurso, que é um dos discursos mais interessantes no âmbito da retórica, porque ele é utilizado exatamente para mostrar o que se faz digno de ser copiado e digno de ser evitado numa sociedade. Por isso, ele está muito próximo do âmbito educativo. Tá legal? E vocês vejam aí que tem uma contribuição do Aristóteles que parece fundamental nessa estruturação que ele faz. Ele aloca cada um dos auditórios e daquilo que eles precisam realizar enquanto ação, a partir do discurso que vai ser ouvido, em um tempo verbal, né, em um tempo cronológico. E aí você tem o discurso judiciário julgando algo que já passou, portanto, o tempo seria o passado, o deliberativo acerca daquilo que vai se fazer, e, portanto, o tempo futuro, e o epidídico acerca daquilo que, no presente, você deve ou não tomar como modelo, né? Tomar como paradigma. Tá legal? E aí o Aristóteles faz essa relação com o tempo, com a temporalidade, que nos parece ser fundamental para entendermos a estrutura do discurso retórico. Tranquilo, gente? Vimos aí, então, esses três desdobramentos daquela tríade inicial do discurso enquanto retórico, tá? E agora a gente vai ver a última tríade, né? Mais uma tríade aí, né? Para a gente fechar essa exposição, porque essa é, de fato, a estrutura prévia, de preparação, digamos assim, do orador. No momento que ele vai se preparar para poder compor o seu discurso, ele precisa ter aí, em vista, 3 elementos, tá? Que são o elemento da invenção,
ou seja, é o momento prévio à escrita do texto, em que ele vai fazer a reunião de todos os elementos que vão permiti-lo compor um discurso mais eficiente. O segundo é a disposição, como é que ele vai alocar cada um desses elementos no seu discurso. E, por fim, a elocução, como é que ele vai, de fato, escrever. Tá? Essas três funções aí são prévias à construção do discurso, e, portanto, prévia à performance que ele vai ter no momento em que ele vai falar com uma certa audiência. Tá legal? Essas estruturas, de maneiras triádicas, elas nos ajudam muito a gente entender melhor como é que o Aristóteles está organizando a retórica, né? E agora, quando vocês forem pegar o livro Retórica do Aristóteles, vocês muito provavelmente vão ter uma ideia muito mais clara daquilo que o Aristóteles está ali reunindo enquanto técnicas e enquanto dicas. Por quê? Porque com base nessas estruturas triádicas, vocês entendem qual é o corpo que o Aristóteles está organizando, para que a gente pense melhor acerca da produção de discurso enquanto uma técnica, tá? Enquanto uma possibilidade não só de preparação, de exercício, mas também de reflexão. Que veja, embora no primeiro módulo, né, nós tenhamos nos dedicado a fazer essa parte mais teórica para que a gente possa refletir melhor sobre essa consciência discursiva, essa experiência discursiva, na prática, quando a gente for ver esses elementos na prática, vocês vão ver que, de fato, essa consciência discursiva vai ficar muito mais aguçada, né? E essa é uma das contribuições do estudo da retórica. É a gente não só aprender a escrever melhor, mas também a ler melhor e, portanto, a tomar mais consciência do discurso, que é, de fato, um elemento central aí das atividades humanas, das instituições humanas e da vida humana, de um modo geral. Tá legal, gente? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar para a gente. A ideia dessa aula foi dar essa estrutura básica da retórica em Aristóteles, que vai nos guiar durante esse segundo módulo para a gente apresentar os elementos de técnica, e nas próximas aulas a gente vê cada um desses elementos de uma maneira mais detida, né, de uma maneira mais especificada. Tá legal? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato com a gente, retornar também o vídeo aí se tiver algum ponto que não ficou claro, e a gente se vê na próxima aula, tá legal? Um abraço a todos.